existência se chamou de luz. Vive iluminado pela escuridão. De tudo duvidar, tem que provar com estatísticas em seu laboratório. E se não soube explicar, o universo deve estar errado. Tudo é relativo, é a verdade que eles têm. Mas se o mundo é por acaso, como existe o mal e o bem? Graça e a paz do Senhor nosso Deus, amado irmão. Eu sou o seminarista Ian Guedes e esse é o projeto Sementes de Fé. Nós temos estudado o livro A Certeza da Fé, do pastor e teólogo holandês Herman Bavinck. Temos estudado especialmente o capítulo 3, A Busca pela Certeza, falando sobre um processo histórico de busca da certeza da fé. Ontem nós falamos sobre a ortodoxia e o pietismo como tentativas de buscar a certeza da fé posteriores à Reforma Protestante. Como que os protestantes, na pós-Reforma, desenvolveram a busca pela certeza da fé. E a gente desenvolveu um pouco a temática de como que o pietismo buscou essa certeza da fé e muitas vezes alcançou aí a incerteza daqueles que hipervalorizavam a experiência humana. Então, quais foram as reações que surgiram ao pietismo? Irmãos, durante o século XVII, a fé daqueles mais piedosos ali da região dos Países Baixos estava em queda. Isso por causa da ortodoxia. A ortodoxia havia alcançado e muito racionalismo se desenvolveu nos Países Baixos, conhecidos também como Holanda. Dessa forma, não só na Holanda, mas em toda a Europa, que estava enfraquecendo a fé protestante, vários movimentos tentaram apontar para um caminho melhor para se alcançar a certeza da fé. O Herman Bavinck, então, diz que a gente pode mencionar basicamente dois caminhos que foram apontados. Há duas linhas principais para resolver esse problema. A primeira linha é a da Irmandade Moraviana entre os luteranos. E a segunda linha é o movimento metodista entre os reformados. Isso mesmo, o movimento metodista entre os reformados e a Irmandade Moraviana entre os luteranos. Os moravianos entre os luteranos buscavam ganhar almas e conduzi-las à suprema felicidade, não pela lei, mas pelo Evangelho. Não por meio do trovão do Monte Sinai, mas mediante a voz amável do Gólgota. Não pela figura austera de Moisés, mas por meio da figura amigável de Jesus. Era isso que pregava Nicholas von Zinzendorf, que viveu entre 1700 e 1760, século XVIII, né? Então, qual é essa reação do movimento moraviano ao pietismo? O pietismo falava muito sobre experiência e exigia muito experiência das pessoas. Eu falei para vocês que, em certa medida, a salvação exigia que você passasse por experiência, exigia práticas na sua vida, exigia um comportamento moralista, e aí o movimento moraviano vem para contrapor esse tipo de coisa. Entre os reformados, o metodismo escolheu outra senda. Uma vez que experimentavam a culpa do pecado mais profundamente do que a Irmandade Moraviana, os metodistas sentiam a necessidade de abalar a alma de sua falsa segurança. Então, enquanto que os moravianos começaram a enfatizar a centralidade da cruz de Cristo como completamente redentora e graciosa para nós, o metodismo começou a pregar a necessidade da busca pela santificação. O movimento metodista se desenvolveu através de descrições terríveis do céu e do inferno, da morte e do inferno, né? Bastante canções emocionais foram compostas nesse período, vários hinos surgiram como fruto do movimento metodista, e o Herman Bavinck diz que da descida ao inferno do autoconhecimento, a alma ascendia ao céu do conhecimento de Deus. O metodismo comprimia toda a experiência da salvação em um único movimento. Ainda que tenha sido em reação ao pietismo, a gente pode entender o metodismo como uma versão que se deu entre os países reformados, especialmente nas Ilhas Britânicas e na Nova Inglaterra, do pietismo, né? numa versão reformada. Ainda que John Wesley ele tenha desenvolvido uma própria soteriologia, uma própria doutrina da salvação, que era inspirada no arminianismo, mas ele está dentro da tradição reformada, assim como Jacó Arminius. Eles estão dentro da tradição reformada, ainda que em oposição. E devemos lembrar os irmãos que
existia uma vertente calvinista, existe até hoje uma vertente calvinista do metodismo. É o caso de George Whitefield, um grande pregador da Inglaterra, metodista e calvinista. E é o caso também do famoso galês David Martyn Lloyd Jones, ele é metodista e calvinista. Então, por isso que falamos que o metodismo foi uma reação ao pietismo dentro da tradição reformada. Ambos esses movimentos exerceram uma profunda influência no cristianismo, irmãos. Não tem como a gente entender esses movimentos, não tem como a gente entender a igreja evangélica hoje sem entender esses movimentos. No entanto, não se pode negar que ambos os movimentos sofriam de uma visão muito limitada da vida cristã. Nenhum desses dois movimentos prestou atenção suficiente à ideia de Deus como o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Os domínios terrenos da arte, da ciência, da literatura, da política, da família, da sociedade, não foram reconhecidos em seus sentidos e significados plenos e não foram reformados nem renovados com base nos princípios cristãos. O sentimentalismo, a sensibilidade mórbida, muitas vezes caracterizavam o comportamento desses grupos e uma atividade frenética, às vezes irrefletida, e só ligada ao contexto religioso, como que separando a vida religiosa da vida social, de uma maneira geral, da cidade, de uma maneira geral. Isso foi bastante problemático no desenvolvimento dessas duas reações ao pietismo e também à ortodoxia posterior à Reforma Protestante. Amanhã a gente vai falar um pouco sobre a grande incerteza que decorreu dessa mistura de diferentes elementos da fé depois da Reforma Protestante, da fé evangélica, né? Qual é o contexto que nós estamos hoje em decorrência desse conjunto de valores e de diferenças na busca pela certeza da fé. Caia de joelhos ou fique de pé, tudo se resume a uma questão de fé. Pra acreditar ou pra duvidar, quanto a você, de que lado está? Se sempre faltam evidências pra lá e pra cá, se tudo no fundo é crença, não chame a sua descrença racional. Vocês vão ver, contra o amor não há argumentos. Oh, yeah. E vem pra ver tanto amor pra você.